Olá, meus amores! Olha só, na aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as revoltas regenciais, ou seja, sobre as revoltas que ocorreram dentro do território nacional no período compreendido como o período das regências, ou seja, aquele período em que nós éramos governados nós estávamos governados ainda sob uma monarquia, mas Dom Pedro I já tinha voltado para Portugal e o território ainda estava sob o governo dos regentes, visto que Dom Pedro I abdicou ao trono do atual Brasil em favor do seu filho, Dom Pedro II, e Dom Pedro II não tinha idade ainda para estar assumindo a governança do Brasil. Durante esse período, o Brasil vai ficar sendo governado, vai ficar sendo regido por regentes, participantes da vida política brasileira, que iriam governar o Brasil, mas não estariam fazendo utilização do poder moderador, uma vez que o poder moderador era para ser usado somente por pessoas que tivessem origem dinástica, ou seja, teria que de fato ter sangue azul, como costumava se dizer na época, para poder fazer parte, para poder exercer o poder moderador. Lembra o que é o poder moderador? O poder moderador era um poder que estava acima da Constituição. O Brasil, a partir de nação independente, passou a ter uma carta constitucional. Mas esta carta constitucional, ela vinha com uma inovação, digamos assim. A inovação era o poder moderador que estava acima da Constituição. Aqui está a Constituição, aqui está o poder moderador, e dá ao imperador do Brasil total poder para estar mexendo em qualquer particularidade do nosso território. Dá a ele total poder para estar mexendo, estar fazendo trocas de governadores, fazendo o que ele quiser dentro do atual Brasil constitucionalmente. Em outras palavras, o imperador continuava tendo poderes totais e absolutos, só que agora de maneira constitucional, uma vez que o poder dele estava constitucionalmente instituído, tá? Mas lembrando um pouquinho do período do contexto histórico em que nós estamos falando, nós na aula de hoje falaremos primordialmente sobre as revoltas. Vamos falar sobre a Sabinada, sobre a Balaiada, desculpa, gente, sobre a Balaiada, sobre a Revolução Farroupilha, a Revolta dos Malês. Gente, mas antes de iniciarmos realmente a nossa aula, corre, pega todo o teu material e vem estudar junto comigo. Depois que sua bancada estiver organizada, você pode estar abrindo o teu livro didático na página 420 do teu livro didático, onde nós estaremos falando sobre as revoltas do período regencial. Gente, olha só. Entre o período da abdicação do imperador Dom Pedro I e a ascensão de Dom Pedro II, os regentes viram eclodir movimentos armados em várias regiões do país, os quais colocaram em risco a unidade territorial do império, assim como a integralidade da própria monarquia. Muitos desses movimentos contaram com uma intensa participação popular, embora cada um deles tivesse objetivos diferentes. De modo geral, entretanto, pairava o descontentamento em relação à política governamental, pautada na centralização do poder. Vamos estudar nesse capítulo 5 importantes revoltas regenciais: Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Farroupilha e Revolta dos Malês. Amores, olha só. Durante o período regencial, nós vamos viver em diversas províncias do atual Brasil um sentimento de insatisfação com relação ao governo. O governo ele era extremamente centralizador. Pensa comigo, um governo monárquico é um governo centralizador. É um governo em que vai estar abrangendo nas suas mãos todos os poderes. O Brasil vinha com essa linha monárquica. Apesar de nós melhorarmos o nome, colocarmos o nome de império, era uma linha monárquica muito arbitrária. Todo o poder emanava de um centro, tá? Da capital do país. Emanava primordialmente do imperador. O imperador saiu do Brasil, vai se entrar no governo uma outra pessoa. Primeiro, vocês sabem que nós temos, já vimos na aula
Passado o período das regências trinas provisórias, regências trinas permanentes e depois período das regências unas, beleza? Mas nós vamos ver um pequeno grupo, ou uma pessoa está tendo em suas mãos todo o poder, digamos assim, do atual Brasil. Essa pessoa ela vai estar agindo como um verdadeiro monarca e muitos grupos vão começar a contestar a legalidade desse governo e vão começar a pedir uma independência pelos seus territórios, tá? Esses movimentos contestatórios, eles são na sua maioria pedindo desligamento com relação ao governo. Vão ser as províncias pedindo realmente para estarem tendo o seu processo, pedindo não, tentando, gritando à força, tentando ter o seu processo de independência. E olha só, quando nós falamos desse período, desse processo de revoltas do período regencial, nós vamos falar principalmente do Grã-Pará, do Maranhão, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É aqui que nós vamos ver no Pará a cabanagem, no Maranhão a balaiada, na Bahia a revolta dos malês e a sabinada, e aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul a guerra dos farrapos, ou farroupilhas. Amor, olha só, pensa comigo. Um dos principais objetivos, tanto no período monárquico, no período do Império, dos nossos imperadores, quanto no período regencial, era garantir a unidade política do território. Garantir a unidade política do território é eu dizer, não vão ser vários países, não vai haver independência de vários países. Não, nós vamos ter um país grande, tá? Enquanto nós vemos dentro da colônia, dentro do território que pertenceu ao espanhol, à Espanha, surgirem vários países diferentes, justamente porque o poder era um poder mais descentralizado, haviam duas formas de governo, haviam as capitanias gerais e haviam os vice-reinos. No Brasil, durante todo o período colonial, nós vamos ver somente o vice-reino, ou seja, para garantir a unidade do território. Mas é lógico que é extremamente utópico eu te falar que o governo ele abarcava todas as necessidades da população de maneira igualitária. Porque como é que um governo, sem nenhuma facilidade de comunicação nem de deslocamento, vai conseguir abranger de maneira igualitária a governança de uma ponta a outra do Brasil? Não tem nem lógica, tá? Então, esses grupos, esses locais onde a gente vai ver se empreenderem essas revoltas, principalmente de contestação a esse modelo e tentando a sua independência, vão ser tidos devidos à má gestão, a descontentamentos com a gestão política, com o governo em si. Tá? Vamos começar falando sobre a cabanagem. Amores, quando nós tratamos de cabanagem, nós estamos falando de uma revolta que aconteceu aqui no Pará entre os anos 1835 e 1840 e é uma das revoltas que tem um dos maiores números, um dos números mais expressivos de morte dentro do território. Nós vamos contar com mais de 30 mil mortes. Mortes que foram feitas até no momento posterior, quando a revolta já tinha, digamos que, sido realmente aplacada, mas mesmo assim eles queriam acabar com todos os dissidentes, então eles foram por mar, entrando, por água, entrando em todos os braços de rios, inclusive nas aldeias indígenas, dizimando muitos territórios, tá? É uma guerra, é um período de revolta, é uma guerra realmente muito intensa, em que o início dessa guerra se deu justamente por descontentação econômica. O Pará ele era extremamente mestiço. Nós íamos ter desde portugueses a caboclos, a nativos indígenas no caso, a negros escravizados, libertos, uma população extremamente mestiça. Essa população mestiça, ela vivia na sua grande maioria em uma situação extremamente precária, como eu estou te mostrando aqui no teu livro didático.
Na gravura Breves, em 25 de novembro de 1842, autoria anônima por meio dos desenhos do príncipe Adalberto da Prússia. Podemos ver exemplos de como viviam alguns cabanos no Grão-Pará durante o período da cabanagem. E, gente, é isso. Era uma população que vivia, digamos que bem abaixo da linha da pobreza, viviam em cabanas, viviam de maneira muito precária. A concentração de riqueza, de poder, estava na mão de uma pequena minoria, tá certo? E esses cabanos, muitas vezes, eles sobreviviam extraindo da mata, extraindo da natureza o essencial para a sua vida, para conseguir sobreviver. Essa população vivia. Aqui nós também tínhamos um importante comércio que ia de castanha, cravo, canela, madeira, entre várias outras coisas. E esse comércio, no período regencial, começou a sofrer um pouco com as intervenções feitas pelo governo. Como eu te disse, era um governo extremamente centralizador, e aí os nossos regentes, durante o período regencial, nós vamos ver o governo interferindo nas relações comerciais tidas na colônia. Isso com certeza vai gerar uma onda de insatisfação, e nós vamos ver os rebeldes se organizando para estar tirando do poder o governador do Pará. Olha só, em janeiro de 1835, os rebeldes, tendo Félix Antônio Clemente Malcher, tomando o poder e instalaram um novo governo. Ao assumir o controle político, Malcher, temendo novas revoltas, aproximou-se do governo central e iniciou um processo de repressão aos seus antigos parceiros. Tomamos o governo, instituímos um novo governador, o governador dá as costas para quem ajudou ele a ser posto lá e se aproxima do governo central. Logicamente, ele vai ser morto, tá, gente? Ele se indispõe com as lideranças locais e vai ser linchado, vai ser literalmente executado em fevereiro de 1835. Aí temos um novo governador colocado em seu lugar. Só que esse governador vai fazer a mesma coisa. Justamente, e aí dessa forma ele vai conseguir se indispor com as lideranças do movimento. Gente, lógico que as lutas vão continuar, como o livro está te dizendo, as lutas continuam, porém, temendo consequências da radicalização do movimento e a exigência de alguns grupos de rebeldes, como os escravizados libertos e indigentes, pelo fim da escravidão, o governo regencial enviou um forte número militar para combatê-los. O medo de uma repetição de revoltas como havia tido no Haiti ainda assombrava, no caso, os grupos dirigentes. Em agosto de 1835, os rebeldes fogem para o interior da província sob a liderança de Eduardo Angelim e Antônio Vinagre, reorganizam e retomam o poder provincial. Nos combates, Antônio Vinagre vai ser morto. Nós vamos ficar ainda durante um período de revoltas. O governo central vai iniciar uma repressão atacando os cabanos, tanto por terra quanto por mar, como foi o que eu disse para vocês. Vamos ter momentos em que vamos ter vitórias dos cabanos, vamos ter momentos em que vamos ter vitórias... não vamos ter vitórias dos cabanos, gente. Vamos ter vitórias do governo. E esse governo, ele vai, não satisfeito com ter tomado a capital, não, por ter tomado Belém, vai começar a perseguir os cabanos que fugiram por mar. É nesse momento, gente, que, como eu disse para vocês, que eles vão estar entrando, inclusive em locais onde tínhamos indígenas morando, e vão estar dizimando geral. Então, nós vamos ter uma somatória de mais ou menos, tá, 30 mil mortes, ou seja, vai ser muita gente se formos considerar os números de habitantes do Brasil da época, se formos considerar o número da população de Belém da época. É lógico que depois disso Belém vai sofrer um atraso, porque a maioria do seu braço trabalhador vai estar morto, tá bom? Quer dizer, bom, não vai estar, né, gente? Vamos aqui ler o Para Ir Além. Embora durante o período regencial o papel das mulheres
fosse bastante diferente do que é atualmente, ao longo da cabanagem, elas passaram a desempenhar funções muito importantes. Uma delas era de cuidar do cultivo de alimentos e suprimentos para os cabanos. Elas preparavam comidas à base de mandioca, como tapioca, farinha de mandioca, e forneciam aos rebeldes informações que poderiam ser fundamentais para o desenrolar dos embates entre os cabanos e o governo. Sobre a cabanagem. A cabanagem foi um dos maiores e mais importantes movimentos populares ocorridos no Brasil. A revolta ocorreu durante os anos de 1835 a 1840, na província do Grande Pará. Recebeu esse nome pois grande parte dos revoltosos era formada por pessoas pobres, que moravam em cabanas nas beiras dos rios da região. Essas pessoas eram chamadas de cabanos. Uma das originalidades da cabanagem é que o movimento contou com atores de diferentes classes sociais, desde os escravos negros, indígenas, até os proprietários brancos e escravistas. A cabanagem foi um processo de luta política que se iniciou com a emancipação do país em 1822 e que até 1835 passou por um período repleto de levantes populares. Os protestos criticavam as péssimas condições de vida, a carestia dos preços e o controle político exercido pela elite de comerciantes portugueses, isto é, exigiam a expulsão dos mesmos. Na luta, destacou-se Batista Campos, que obteve grande reconhecimento entre os cabanos. Em 1833, Bernardo Lobo Souza assume o governo, ao lado do tenente-coronel José Joaquim da Silva Santiago, o comandante das armas. Lobo de Souza iniciou logo uma política repressiva, através de ações como prisões arbitrárias, causando inúmeros descontentamentos por parte da população. As medidas repressivas foram ineficazes e até estimularam rebeliões ao invés de contê-las. Com isso, iniciou a cabanagem. Em 1835, os revoltosos conquistaram Belém e, na noite do dia 6 para 7 de janeiro, executaram o atual governador Lobo de Souza e as demais autoridades. Passaram-se então 3 governos cabanos. Até que o regente Feijó decidiu restabelecer a ordem na província e enviou em 1836 tropas que conseguiram reconquistar a capital. Os cabanos conseguiram resistir por mais 3 anos no interior, até que, com uma repressão violenta e brutal, a situação na província foi incontrolada, resultando na morte de quase 30 mil habitantes. A cabanagem foi o primeiro movimento popular que chegou ao poder. Todavia, a revolta terminou sem que os cabanos conseguissem atingir seus principais objetivos. No entanto, uma das decorrências do movimento foi a desorganização do regime escravista e a suspensão definitiva da importação em larga escala de escravos africanos. Agora que nós já vimos um pouco sobre a cabanagem, vamos ver um pouquinho sobre a balaiada. A balaiada vai acontecer no Maranhão entre 1838 e 1841. Amores, na aula gravada, nós falaremos sobre cabanagem e balaiada. Eu estarei linkando para vocês a Revolta dos Malês, Sabe Nada e Farroupilhas, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E aí vai ficar um pouquinho mais cansativo para vocês. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido para poder fazer um vídeo um pouquinho menor para vocês e linkar alguns outros vídeos para vocês verem todo o conteúdo, beleza? Para não ficar tão maçante a minha imagem para vocês, beleza? Olha só,
Ah, no Maranhão, eles produziam e comercializavam algodão. Claro que o algodão produzido no Maranhão, ele era mais caro e com uma qualidade inferior à qualidade dos norte-americanos. Só que, durante o período em que os Estados Unidos e a Inglaterra se envolvem no processo de guerra de independência, os ingleses, a Inglaterra, como uma forma de causar pressão aos norte-americanos, deixa de estar comprando o algodão produzido nos Estados Unidos e passa a comprar o algodão que estava sendo produzido no Brasil, no Maranhão. Só que, gente, claro que a guerra não durou para sempre. Quando ela finalizou, o que vai acontecer é que a Inglaterra vai voltar a comprar dos Estados Unidos e vai causar prejuízo econômico no nosso território. Isso não vai ser positivo, não vai ser visto com bons olhos. Olha só, terminada a guerra, os estadunidenses retomaram suas exportações, o que causou prejuízo ao Brasil, mesmo decadentes. Os plantations brasileiros de algodão exigiam um grande número de escravizados que estavam bastante descontentes com a opressão que sofriam e as más condições de vida que eram submetidos. Além dos escravizados, vários grupos do Maranhão, como vaqueiros, camponeses, trabalhadores livres, viviam de forma precária e estavam bastante descontentes com as dificuldades que tinham para sobreviver. O descontentamento desses povos também estava relacionado à pressão a que eram submetidos pelos proprietários de terra. Além disso, recaíam sobre a população altos impostos cobrados pelo governo imperial, o que também desagradava a outros grupos da sociedade, como no caso os profissionais liberais. Gente, é nesse contexto que vários grupos do Maranhão vão se juntar sob a liderança de Manuel dos Anjos, que é chamado de Balaio, e vão iniciar esse movimento, que é o movimento da balaiada. Tá? Eles vão... vários escravizados vão se refugiar nos quilombos comandados por Negro Cosme e vão estar participando dessa revolta. Lógico que eles vão tomar a cidade, vão tentar tomar um local. A cidade encontrada vai ser tida para isso, vai ser a cidade de Caxias, que é uma grande cidade maranhense, segunda maior cidade maranhense. Vão instituir dentro de Caxias uma junta provisória, um governo provisório, vão determinar a retirada da Guarda Nacional de dentro do território, de dentro da cidade de Caxias. Essa Guarda Nacional é uma forma de retirar a Guarda Nacional, é uma forma de retirar o poder que a colônia tinha sobre ele, que a metrópole, que o governo tinha sobre esse território. E aí nós vamos observar, gente, iniciar um processo de repressão a esse movimento. Depois que eles conseguem tomar a cidade, depois que vários escravos conseguem estar fugindo, se refugiando nos quilombos, conseguem tomar a cidade de Caxias, instituem em Caxias um novo governo, retiram a Guarda Nacional de dentro do território, colocam um governante acima, colocam uma pessoa para liderar o movimento. Depois que tudo está organizado, é lógico que vai haver o processo de repressão vindo a partir da metrópole. É aí que nós vamos observar o Rio de Janeiro enviando para cá para o território Luiz Alves Silva, comandante militar, presidente da província, para estar combatendo essa rebelião. E esse combate à rebelião vai estar resultando uma média de 12 mil mortos. Então, sempre que nós falamos detalhe, mortos pelas tropas imperiais. Então, nós estamos falando de revoltosos mortos, tá? Vai estar tirando mais ou menos uma média de 12 mil pessoas. Vai estar matando uma média de 12 mil pessoas. Gente, sempre que nós falamos de uma revolta regencial, sempre que nós falamos de uma revolta no período imperial, o que vai acontecer é sempre um processo de contenção dessa revolta, porque não era interessante de maneira nenhuma perder o território, parte do território nacional. Então sempre haveria uma repressão a essas revoltas, entende? Então o que acontece? Geralmente motivados por fatores econômicos, fatores econômicos e sociais, vai se iniciar um processo de revolta.
Esses revoltosos vão ser calados pelo governo imperial para não correr o risco de se perder a territorialidade do Brasil, a configuração geográfica do Brasil. Vai resultar essa pressão, esse período de revolta vai resultar inúmeros mortos, como foi o caso dos 30 mil iniciais que eu falei para vocês lá na cabanagem, agora a média de 12 mil mortos agora aqui na balaiada, sempre vai terminar assim, tá? E sempre vai se ter a implementação, a imposição do castigo exemplar. Alguém tem que morrer de uma maneira muito brutal para ficar dentro da população aquele medo de tentar novamente empreender um processo de revolta e de libertação, certo? Então, guarda esse detalhe que eu acabei de te falar, tá? A territorialidade do Brasil, ela é garantida com base em muita morte, sempre que, pelo menos antigamente, quando se estudava esse contexto de independência do Brasil, de período regencial, não se dava muito foco para as revoltas. E se passava muito a ideia de pacifismo, de uma população mais pacífica, e colocava como se fossem pequenos movimentos. Não são pequenos movimentos. Um movimento que resulta numa média de 30 mil mortes, numa média de 12 mil mortes, não é um movimento pequeno. É um movimento grande, de cunho popular, com muita gente das camadas populares envolvidas contestando por uma má gestão do governo, certo? Eu vou estar linkando para vocês alguns vídeos a mais, tá? Para não ficar muito extenso, aí vocês podem ver um agora, faz as atividades referentes aos módulos 49, aí depois vocês fazem as outras atividades referentes ao módulo 50, 51. O importante é que vocês finalizem tudo. Vocês vão ter uma semana para estar finalizando tudo, para estar fazendo os simulados de vocês, para depois nós estarmos retomando todo o nosso conteúdo com gás total, tá? Amores, vai ficar para vocês, como eu já estava falando, as atividades do módulo 49, 50 e 51. É pouquíssimo, são 2 páginas, página 430 e página 431. Então, terminou de assistir a minha videoaula, corre lá e faz a página 430. Terminou de assistir os vídeos que eu estou linkando para vocês, vai lá e faz a página 431, tá? Não deixa acumular. É pouquinha coisa, bora finalizar isso aí com chaves de ouro. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre o Brasil. Lembrando que nessa unidade nós vimos desde o processo de independência do Brasil até o período regencial, incluindo as revoltas regenciais. Então, vocês estudaram muito de Brasil dentro desse período, dentro dessa unidade, viu? Cheiro grande no coração. Eu espero vocês na nossa aula via Zoom. Qualquer dúvida, não esquece, anota as tuas dúvidas para a gente estar tirando na nossa aula online todas as dúvidas que você possa ter, tá? Beijo, minha riqueza. Tchau!